Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro webinário, o webinário do curso de Nutrição Clínica Pediátrica online, na modalidade de especialização da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Para esse primeiro webinário, nós trouxemos o tema Terapia Nutricional na Criança Crítica e convidamos dois docentes do curso para responder as perguntas de vocês, que vocês fizeram nas redes sociais. A professora doutora Jaqueline Pontes Monteiro, professora sênior do Departamento de Pediatria e Puericultura da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Boa noite, professora Jaqueline, obrigada pela presença. Boa noite, professora Mariana, boa noite, professor Fábio, boa noite a todos vocês, e obrigada pelas perguntas que vieram de quase todas as regiões aí do Brasil, muito obrigada. Também convidamos o professor Dr. Fábio da Veigued, professor do curso de Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Boa noite, professor, obrigada pela presença. Boa noite, Mariana. Boa noite, professora Jaqueline. É um prazer estar com vocês aqui, discutindo um tema tão abrangente na área de nutrição clínica pediátrica. Muito obrigada, então, pela presença de vocês. Sem mais delongas, vamos, então, às perguntas. É importante dizer que surgiram várias perguntas no nosso Instagram, né, nas redes sociais, e a gente condensou aí em 12 perguntas, tá? E essas 12 perguntas, nós tentamos abranger todas as dúvidas de vocês. Vamos, então, para a nossa primeira pergunta. Quais guidelines podemos seguir? Pode nos responder um pouquinho mais sobre isso, professora Jaqueline? Claro, sem dúvida. Obrigada pela pergunta, e eu acho que essa é uma pergunta bem pertinente, e ela tem que ser mesmo a primeira, porque diante do caso que nós colocamos, né, na rede social, na verdade, nós condensamos um caso, que é um caso real, né, dessa criança de 6 meses e 4 dias, né, e que estava na UTI pediátrica após uma cirurgia cardíaca tratando a sepsis, né? Ela evoluiu com acidose respiratória, subnutrição, 5 evacuações sanguinolentas por dia, e estava em nutrição parenteral e enteral, né? E vocês conseguiram ver lá nas redes sociais as necessidades energéticas. Bom, quando a gente olha para uma criança numa unidade de terapia intensiva, e quando a gente tem que tomar uma decisão, o que a gente faz primeiro? A gente pensa nos guidelines. Então, dentre os mais recentes, né, mais atuais e mais utilizados, nós temos o guideline americano, da Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e Enteral, né, e da Sociedade para Paciente Crítico, né, aí a Sociedade Médica para Paciente Crítico, americana também, que foi publicado em 2017. Esse guideline, ele foi atualizado por um grupo de pesquisadores e professores na área de terapia nutricional em 2019. Né? A gente também usa guidelines do ESPNIC, né, que é o guideline da Sociedade Europeia de crianças em tratamento intensivo, seja neonatal e pediátrica, né? Então, esse também é um guideline bastante utilizado, e o de 2018, que é do ESPGHAN, ESPEN, né, que são os guidelines de nutrição parenteral pediátrica, onde a gente tem informações em relação à oferta energética de macro e de micronutrientes. Então, em geral, as pessoas acabam utilizando e se baseando nesses guidelines. Agora, para responder essa pergunta, assim, eu gostaria de fazer um comentário que eu considero muito importante. Na verdade, gente, quando a gente fala em guidelines, essas diretrizes, elas não pretendem ser declarações absolutas, de maneira nenhuma, tá? O uso dessas diretrizes não vai garantir nenhum benefício específico no resultado ou na sobrevivência de uma pessoa específica, de uma criança específica. Tá? Então, as diretrizes não podem levar em conta todas as variações que nós encontraremos nos nossos pacientes, as variações intra e interindividuais. Então, tanto pediatras quanto nutricionistas devem sempre exercer o julgamento profissional ao aplicar essas recomendações a cada caso.
Então, essas diretrizes clínicas têm como objetivo complementar, tá certo? Mas não substituir o treinamento e o julgamento profissional. Então, eu acho que dessa forma eu respondo aí a primeira pergunta. Esses são os guidelines mais utilizados quando se trata de terapia nutricional na criança crítica, mas é muito importante que isso não substitua aí o julgamento profissional, né, de cada um de nós. Obrigada pela pergunta mais uma vez. Certo. Obrigada pela resposta, professora. E continuando nas perguntas, ao fazer o cálculo das necessidades nutricionais, usamos a idade cronológica ou a idade biológica, professora? Olha, Mariana, essa é uma excelente pergunta, eu agradeço, já parece que 2 pessoas que fizeram essa pergunta, né, então eu agradeço, é uma pergunta muito pertinente, tá? Então, como é o caso da nossa criança aqui em questão, quando a gente tem um paciente com subnutrição crônica, ou seja, com uma estatura abaixo do considerado ideal para a idade cronológica dela, o mais adequado é que calculemos essas necessidades ou essas estimativas das necessidades usando o peso para a idade correspondente ao comprimento ou estatura atual da criança. Então, no caso específico desse nosso caso aqui, dessa nossa criancinha, já sabemos que ela tem subnutrição crônica, porque a gente já apresentou a idade biológica aqui no vocês estão vendo aí 2 meses e 15 dias, né? Então, portanto, ao invés de considerar no cálculo das necessidades o peso ideal para a idade cronológica, que seria a idade de 6 meses e 4 dias, nós vamos considerar o peso ideal para a idade biológica, que seria de 2 meses, né, e 15 dias. Isso permite que façamos as adequações necessárias para atingir tanto a fisiologia e o metabolismo dessa criança, né, que, na verdade, ela é muito mais compatível com uma idade de 2 meses do que com uma idade de 6 meses. E aí, gente, isso diminui o risco de sobrecarga metabólica. Então, mais uma vez, esse tipo de abordagem, ele funciona muito bem, considerar a idade biológica, né, quando se trata de criança com subnutrição crônica importante. Então, eu agradeço a pergunta, eu acho ela extremamente pertinente, isso é muito importante, porque tudo que nós não podemos fazer quando a gente trata paciente em terapia nutricional é sobrecarregar esse indivíduo com muita energia, com muito macro e micronutriente. A ideia, né, é você não sobrecarregá-lo. E se você tem ele muito subnutrido e você considera uma idade cronológica, você corre o risco de sobrecarregá-lo, tá certo? Obrigada. Excelente. Agora eu tenho uma pergunta para o professor Fábio. Professor, que fórmula infantil usar na nutrição enteral? Muito obrigado pela pergunta, Mariana. Agradeço também aos nossos seguidores que enviaram esta pergunta nas nossas redes sociais. E ressalto que o tema fórmula infantil suscita muita dúvida na prática clínica, e ao longo do nosso curso de especialização, nós iremos abordar essa temática nas diversas disciplinas que nós temos no nosso curso. E pensando na criança crítica, na criança gravemente enferma, podemos dizer que os guidelines geralmente concordam que as fórmulas poliméricas devem ser a primeira escolha, se não tiver contraindicação. Se houver restrição hídrica, as fórmulas infantis com maior densidade energética e proteica, ou as fórmulas infantis moduladas, elas devem ser consideradas. Já a fórmula infantil hidrolisada, ela deve ser considerada para melhorar a progressão da nutrição enteral em crianças que não toleram a fórmula. Muito se pergunta também sobre o leite materno. Será que ele seria a melhor opção? Sim, o leite materno ele é sempre a melhor escolha comparado às fórmulas infantis. Porém, muitas vezes, por conta da restrição hídrica e das necessidades energéticas elevadas, possivelmente nós teríamos que usar os complementos do leite materno, porque não é possível concentrar o leite materno como eu concentro uma fórmula infantil, certo? Então, se a criança tem uma necessidade energética elevada, o que eu faço? Eu adiciono um complemento do leite materno, um FM85 ou Human Milk Fortifier, e se ainda assim não resolver,
nós teríamos que usar fórmulas infantis, mais uma vez, concentradas ou moduladas, por exemplo, com acréscimo de TCM ou de maltodestrina, ok? E pensando no caso específico da nossa criança, do nosso caso clínico, neste caso, ela precisou alterar a fórmula polimérica para a fórmula elementar, ou seja, uma fórmula hidrolisada, porque a presença de diarreia sanguinolenta precisou ser tratada com mais cuidado, ok? Muito obrigado pela pergunta. Obrigada, professor. A próxima pergunta é para a professora Jaqueline. Ok. Professora, qual o impacto da subnutrição na evolução clínica dessa criança? É uma ótima pergunta também, e assim, é meio que consenso, né, a literatura, ela é extensa em relação a esse tópico, né, os guidelines falam bastante sobre isso, né, são inúmeros os estudos que mostram que a subnutrição da criança crítica está associada a um maior tempo de hospitalização. Isso acontece porque ocorre uma maior morbimortalidade, né, no caso, você tem pacientes que são subnutridos e acabam, por conta disso, sendo mais suscetíveis a infecções e sepsis, né? Também existe uma associação muito importante, estatística forte, entre a subnutrição de uma criança crítica e dificuldade de cicatrização, entre a subnutrição dessa criança e maior tempo de ventilação mecânica, né? Daí eu ressalto a importância, né, não só eu, como os guidelines e toda a literatura, a importância da avaliação nutricional ser feita na admissão, e no máximo até 48 horas aí do período de admissão dentro de uma unidade de terapia intensiva. Isso é o que os guidelines, sem dúvida nenhuma, o impacto da subnutrição é muito negativo na evolução clínica dessa criança, né? Então, nós precisamos acudir a tempo, avaliar a tempo e tomar as providências em relação à terapia nutricional o quanto antes. Muito obrigado por essa pergunta. Eu que agradeço, professora. A próxima pergunta, e eu gostaria que a senhora respondesse: como avaliar o estado nutricional dessa criança, no nosso caso? Bom, essa é uma pergunta que a gente teria que ter um módulo inteiro aí de disciplina para a gente responder, né? E a gente vai conseguir trabalhar isso muito bem no nosso curso aí, com certeza, em vários módulos, né? Mas vou tentar aqui fazer um resumo aí do que a gente poderia responder. Bom, na verdade, não existe um método específico para criança crítica. Tipo assim, qual o melhor método, o que devemos fazer, o que está nos guidelines, não existe um método específico, tá? O que existe é assim, os guidelines trazem o que a maioria dos estudos mostra que são os indicadores. Então, assim, a gente vê muito publicado que os indicadores, peso para a idade, estatura para a idade, peso para a estatura, IMC para a idade, circunferência craniana, variáveis como circunferência do braço, circunferência muscular do braço, dobras cutâneas do tríceps, subescapular, e até mesmo as fórmulas de Gomes e Waterloo são vastamente utilizados, tá, na terapia intensiva aí de crianças e até mesmo na neonatologia. Mas nós sabemos que tudo isso que eu citei aqui até agora, né, podem estar mascarados por edema, ou pelo balanço hídrico positivo, que na maior parte das vezes essas nossas crianças apresentam numa unidade de terapia intensiva, que é o caso aqui da criança em questão, né? Então, a gente tem que ter um olhar crítico para esse tipo de indicador que eu citei até agora, né? Sem contar nos problemas associados a erros de medida, que são bastante frequentes quando você não tem uma equipe aí muito treinada, e eu diria até que a equipe precisa se preocupar mais com esses detalhes, né? Então, em aferir comprimento ou estatura, e tentar ao máximo atingir uma medida aí mais próxima do que seria o real. Então, assim, esses indicadores, eles acabam tendo essas, digamos, limitações, né? Mas são amplamente utilizados e é recomendado, né, a sua utilização para avaliar o estado nutricional.
Claro que, além disso, nós temos que fazer uma anamnese completa. E quando a gente fala uma anamnese completa, nós não estamos só nos referindo a informações sobre a alimentação usual e atual da criança. Mas seria interessante que nós, né, nutricionistas, pediatras, que a gente tivesse uma ideia, né, mais ampla, incluindo, por exemplo, como foi a gestação da mãe. O parto, foi parto normal, cesárea, né? Claro que nós vamos colocar informações sobre a idade gestacional da criança, peso ao nascer, comprimento ao nascer, tudo isso, né? Tudo isso vai fazer parte dessa anamnese. E isso é muito importante, inclusive as intercorrências clínicas, tanto apresentadas pela mãe quanto após o nascimento da criança, porque isso também tem um impacto no estado nutricional. Então, eu chamo a atenção para que a nossa anamnese, ela tem que ser muito completa. E chamo a atenção principalmente dos nutricionistas, mas também dos pediatras, para que a história alimentar, né, tanto usual da criança que chega na UTI, quanto a atual, seja, de fato, muito considerada nesse quesito aí da anamnese. Bom, uma outra coisa, uma outra ferramenta que pode ser utilizada, né, é a bioimpedância, né? Nós sabemos que a bioimpedância, ela vai avaliar a composição corporal, mas ela avalia também compartimento em relação à água corporal total, intra e extracelular, né? Como qualquer ferramenta de avaliação do estado nutricional, a bioimpedância também tem vantagens e desvantagens, tá, gente? Né? Então, no caso dessa nossa criança aqui, ela também teria desvantagens, porque muito provavelmente essa criança aqui não vai poder pesar, e a gente precisa do peso real, né, para a gente aferir aí a composição corporal. Então, essa é uma desvantagem, tá? Mas existem outras formas de você usar a bioimpedância dentro de uma unidade de terapia intensiva, como, por exemplo, a abordagem da análise vetorial, né, onde você utiliza apenas variáveis como resistência, reactância, ângulo de fase e o comprimento ou estatura da criança. E esse tipo de abordagem, uma vez você tendo esses dados, você vai plotar em gráficos vetoriais e a gente vai ter uma ideia se a criança está mais desidratada ou se ela está com excesso de líquido, se a criança está perdendo massa ou ganhando massa. Então, em geral, essa ferramenta da análise vetorial da bioimpedância, ela tem sido muito mais aplicada nas unidades de terapia intensiva, porque não precisa de estar pesando a criança. E ela te dá uma excelente ideia de como essa criança está evoluindo, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista nutricional, né? Bom, além disso, os guidelines trazem a questão de se fazer triagem, né, da triagem nutricional, usar as ferramentas para triagem nutricional. Então, a gente sabe que no Brasil, por exemplo, nós temos algumas triagens nutricionais que são já validadas. Então, a gente tem a avaliação subjetiva global para crianças, né, que inclui crianças abaixo de 2 anos, mas também acima de 2 anos, né, então, essa ferramenta já foi traduzida e validada. O Strong Kids, que também já foi traduzido e validado, e existem várias outras, né, que ainda não foram validadas, como o STAMP, que considera, inclusive, o neonato também, né. Mas nós temos que lembrar que quando a gente fala em triagem de paciente crítico, a partir do momento em que esse paciente chegou no CTI, a maioria deles, gente, se você aplicar a triagem, pelo menos essas duas que são validadas, você vai encontrar que esse paciente está subnutrido e que precisa de uma atenção maior. Porque, na maior parte dos casos que chega na UTI, ele está em resposta de fase aguda, e ele tem, no mínimo, subnutrição proteica aguda. Então, geralmente, as ferramentas de triagem, pelo menos no início da internação, elas vão trazer uma porcentagem muito alta aí de indivíduos subnutridos, o que é bom, porque mostra para a equipe que nós temos que acompanhar de perto o estado nutricional, né? Bom, nós falamos de várias coisas aqui, poderíamos falar de muito mais, nós não podemos esquecer, por exemplo, a importância dos exames físicos e laboratoriais, né? Isso seria um capítulo à parte dentro da avaliação nutricional, né? E isso, sem dúvida nenhuma, tem que ser considerado nesse processo, né? Assim como, vamos comparar esses dados com o quê, né?
Então, as curvas mais utilizadas são as curvas da OMS, no caso aqui da nossa criancinha. Se ela fosse prematura, aí tem as curvas do intergrowth, tem as curvas de Fenton, né? Então, tem aí inúmeras referências para a gente poder comparar esses dados que nós estamos utilizando, né? Tem frisancho para comparar aí, por exemplo, circunferências, para comparar dobras, né? Então, tem muitas outras referências aí nesse contexto. Mas, como eu disse, é um capítulo imenso para falar de como eu devo avaliar o estado nutricional da criança, né? No caso específico da nossa criancinha aqui, ela foi avaliada em relação ao peso para a idade, ao comprimento para a idade, né? Ela foi avaliada em relação à dobra do tríceps subescapular, não está aqui, vocês não estão vendo, mas esse é um caso real, então a gente sabe que ela passou por essas avaliações, né? E ela também foi avaliada utilizando Gomes e Waterloo. Então, ela, né, tá dentro do que os guidelines estão aí sugerindo para a gente. Bom, tentei de uma forma resumida, Mariana, falar em como avaliar o estado nutricional da nossa criança. E obrigada pela pergunta. Excelente, professora, muito completo, né? A gente abordou aí a importância de se fazer a antropometria, a composição corporal, a triagem nutricional, levar em consideração o exame físico, o exame laboratorial e ponderar aí os valores de referência que a gente vai usar. Excelente, muito obrigada. Próxima pergunta obrigada. É para o professor Fábio. Professor, teria que suspender a via enteral e manter somente a parenteral? Não. A suspensão da enteral, ela só se justificaria nas seguintes hipóteses. Primeiro, se houver uma piora da diarreia com melena. Uma segunda hipótese seria em situações de instabilidade hemodinâmica. E uma terceira hipótese seria em casos de broncoaspiração provocada pela dieta. Mas ainda assim, neste caso específico da broncoaspiração, o ideal seria que a sonda fosse posicionada mais distalmente. E no caso clínico que nós abordamos, a criança ela já estava com a sonda posicionada no intestino distal, certo? Em linhas gerais, nós devemos manter a via enteral para a alimentação da criança crítica, tá? A via enteral ela é indicada mesmo que o volume da dieta seja mínimo, ou seja, aquela enteral mínima para manutenção do trofismo intestinal. Pois há vários estudos que mostram a importância da imunomodulação nestes casos, ok? Muito obrigado pela pergunta. Obrigada, professor Fábio. A próxima pergunta é para a professora Jaqueline. Professora, como otimizar a terapia nutricional enteral e parenteral? Bom, poderíamos criar um outro módulo só para responder essa pergunta, mas vamos lá, vamos tentar, né? Então tá, o fato é que, se a criança for, por exemplo, uma criança a termo e hemodinamicamente estável, né, a ideia é iniciar a nutrição enteral dentro das 24 a 48 horas, é o que os guidelines têm sugerido, e otimizar essa nutrição enteral para dar pelo menos 2/3 das necessidades estimadas até o 5º dia dessa criança na UTI, que foi o que foi tentado com esse nosso caso clínico, né? Os guidelines sugerem que é importante que se use algoritmos, né? Que a equipe siga algoritmos para, de fato, saber progredir essa nutrição enteral e não atrasar demais, né? A questão da progressão da enteral. Uma outra coisa que eu tenho que chamar a atenção aqui, e que é comentado pelos guidelines, é que, ao otimizar essa questão da nutrição enteral, o papel do nutricionista na equipe de terapia intensiva, ele é muito importante nesse quesito da otimização. Ele tem que estar ali presente, né, para estar lembrando toda a equipe da importância de otimizar essa nutrição enteral. Bom, em relação à nutrição parenteral, veja que a nossa criança, no nosso caso clínico, ela está recebendo as duas coisas, enteral e parenteral, tá? Os guidelines concordam que, se possível, a parenteral, ela deve ser atrasada por pelo menos uma semana, né, enquanto a criança está ali no CTI. O motivo para essas últimas orientações dos guidelines é porque alguns bons estudos têm mostrado
que as crianças apresentam uma melhora clínica quando, eu estou falando criança a termo, não estou falando prematuro, tá? Estou falando aqui relativo ao nosso caso. Quando você atrasa a nutrição parenteral, as crianças evoluem melhor do ponto de vista clínico. Existem alguns mecanismos que explicam isso, né? Um deles seria, por exemplo, o aumento da produção de corpos cetônicos, e parece que esse aumento de produção de corpos cetônicos está associado à melhora da imunidade, também à melhora da resistência insulínica. Então, assim, isso tem sido algo muito discutido e os guidelines estão sugerindo esse tipo de coisa, se possível, né? No caso da nossa criança, já sabemos que ela está, como eu disse, nos 2 regimes, então devemos tentar sempre otimizar a nutrição enteral dela e ir reduzindo a nutrição parenteral, mantendo essa última, né, a parenteral, não mais do que atendendo às necessidades basais, se possível, e ir descontinuando essa parenteral sempre que a gente conseguir, né? A ideia é sempre descontinuar a parenteral e manter a enteral. Se vocês perguntarem, Jaque, mas tá, quais são as variáveis que estariam implicadas aí na tomada de decisão, assim, no quesito otimizar nutrição enteral e ou nutrição parenteral? Então, por exemplo, variáveis como hiperglicemia, diarreia, vômitos, né? Então, por exemplo, hiperglicemia, né? Nós temos que reavaliar essa parenteral, né? Diarreia, vômito, né? Nós temos que reavaliar a enteral. Eu queria fazer um parêntese aqui, por exemplo, quando eu falo em diarreia, vômito, distensão, que são complicações gastrointestinais, que muitas vezes o pessoal associa essas complicações com a dieta enteral. E não necessariamente é isso, gente. Muitas vezes isso está associado à condição orgânica da criança e ao próprio tratamento medicamentoso, né? Inclusive, os guidelines deixam isso muito claro. Os guidelines também lembram que aquela questão de avaliar o volume gástrico residual para você progredir e otimizar a nutrição enteral, nem todos os guidelines concordam em avaliar o volume gástrico residual, viu, gente? Para autorizar ou não a progressão da nutrição enteral. Então, isso é algo que a gente também tem que deixar claro aqui, né? Nem sempre volume residual está associado à dieta, tá? Uma outra variável que está associada a esse processo de otimização da enteral e da parenteral é a instabilidade hemodinâmica. Se a nossa criancinha aqui entrar num quadro de instabilidade hemodinâmica, é possível, é provável que, nesse caso, a enteral tenha que ser suspensa, né? Então, assim, e ficar só com a parenteral. Então, vocês estão vendo que existem muitas variáveis, por isso que o caso tem que ser acompanhado muito de perto, né? Também a questão da progressão da nutrição enteral. Se chegar no 5º dia, que a criança está na UTI, e você não conseguiu atingir nem 2/3 das necessidades, bom, então aí a gente não pode ficar brincando de casinha, né? Eu uso muito esse termo, aí a gente tem que, infelizmente, ser um pouco mais agressivo, mesmo que seja com uma parenteral basal. Infecção de catéter, bom, se tem infecção de catéter, vamos ter que parar com a parenteral, né? Então, são coisas que vão aparecer durante o tratamento e que vão impactar nessa otimização, seja da enteral ou da parenteral, tá certo? Então, acho que dessa forma eu tentei aí responder como a gente pode otimizar tudo isso. No caso do nosso caso clínico, ela está com as duas, mas vocês não têm essa informação, mas é importante que eu diga, essa criança estava recebendo 5 ml por hora de dieta enteral apenas, e o basal aí na parenteral, tá bom? Porque não foi possível progredir por conta das evacuações sanguinolentas, tá? Então, manteve-se a enteral só para se manter trofismo. É isso, Mari. Excelente, muito obrigada, professora. A próxima pergunta devo me preocupar com a quantidade de substrato e o tipo, exemplo, que solução de lipídio é melhor na parenteral, professora? Tá. Bom, eu vou responder de trás para frente, né? Que solução
solução de lipídio é melhor na parenteral? Os guidelines concordam que é a solução que contém uma mistura de fontes. Então, ômega 3, ômega 6, TCM, sempre é a melhor escolha do que você ter uma única fonte de lipídio, né? Então, ainda mais em pediatria, e mesmo se você pensar na UTI neonatal, a importância de se usar o ômega 3 nessas soluções. Então, a ideia é que você tenha uma mistura aí do que uma única fonte, tá? Quanto à quantidade de substrato e o tipo, gente, mais uma vez, isso vai depender da evolução da criança, tá? Da evolução do caso clínico ou de qualquer criança numa UTI pediátrica. Então, o que a gente tem que fazer é otimizar a oferta de energia e proteína, mas principalmente porque pouca oferta proteica, né, não só vai ajudar a subnutrir a criança, mas tem sido associado a aumento de citocinas inflamatórias, né? Também a gente tem que preocupar se a gente não está ofertando excesso de macronutrientes. Então, por exemplo, excesso de lipídio, né? Se a fonte de lipídio que está sendo ofertada for uma fonte do tipo ômega 6, esse excesso de lipídio, ele também tem inúmeros trabalhos, e os guidelines concordam, eles mostram que esse excesso de ômega 6 pode estar associado ao aumento de citocinas inflamatórias, e isso pode prejudicar a evolução clínica aí da nossa criança, né? Mas suponhamos que a nossa criança precise de ventilação mecânica. Então, a ideia é dar entre 40% a 45% do valor calórico em lipídios, né? E ficar monitorando, né? Então, veja, cada caso definirá qual é o melhor substrato, né? Seria ideal que todo mundo tivesse uma unidade de terapia intensiva com uma calorimetria indireta, né? Porque a calorimetria indireta não só traria para a gente informações em relação à energia que nós vamos dar para essa criança, mas também o tipo de substrato. Mas a gente sabe muito bem que isso não é uma realidade, né? A questão do carboidrato, da oferta do carboidrato, a gente tem que tomar cuidado com o excesso por conta da hiperglicemia, que não só existe pelo estresse orgânico, mas muitas vezes também pelo excesso de oferta. Então, a ideia é evitar ofertar mais do que 12 a 13 miligramas por quilo por minuto de glicose, se a criança começar a apresentar hiperglicemia importante, né, a partir de 150 miligramas aí por decilitro, né. Tem criança, gente, que às vezes não consegue tolerar nem 8 miligramas por quilo por minuto, né, de carboidrato aí ofertado na terapia nutricional. Então, mais uma vez, para responder a pergunta, eu digo, olha, gente, cada caso vai responder de uma forma diferente. Então, nós temos que monitorar para entender qual é o melhor substrato. Em relação ao substrato proteína, né, o que os guidelines têm sugerido é que a oferta mínima seja 1,5 grama de proteína por quilo por dia em bebês a termos e crianças, né, e entre 3 a não mais do que 4 gramas por quilo por dia em prematuros, né. No nosso caso clínico, como vocês viram, né, ela parece estar recebendo bem menos do que precisa, ela está recebendo 1,2 gramas de proteína por quilo por dia. Então, a gente teria que dar aí no mínimo 1,5, tá? Em relação à oferta energética como um todo, os guidelines, em geral, eles batem, tem um consenso, né? Na fase aguda da doença, que é o caso da nossa criancinha, a gente tem que ofertar não mais do que a necessidade basal. E a ideia é você usar fórmulas de Schofield e Fal-Omes sem fator de estresse. Isso é o que os guidelines têm indicado. Quando essa criança sair da fase aguda, aí a gente pode ir aumentando a oferta energética para conseguir otimizar a questão do peso, do comprimento dessa criança. E aí, nesse sentido, os guidelines já não entram tanto em consenso. Alguns falam em 200% do basal, você aumentar a oferta energética até 200% do basal. Outros chegam a falar em 400%, que eu acho um exagero, né? Porque
existem guidelines e consensos dizendo, olha, se você sobrecarregar demais e tentar um catch-up muito rápido de peso e comprimento dessa criança, você pode ter uma programação metabólica no sentido de que lá na frente, né, numa idade mais avançada, essa criança começa a apresentar síndrome metabólica. Então, assim, a minha opinião é que a gente não ultrapasse 200% aí, mas isso já é uma experiência mais clínica, né, da prática clínica. Então, é isso, em relação aí ao tipo de substrato e tudo, é o que eu posso trazer para vocês no momento em relação a esse caso. Excelente, professora, muito obrigada. Interessante, né, como a senhora falou, sempre levar em consideração as individualidades, né, de cada caso, levando em consideração a evolução clínica do paciente em unidade de terapia intensiva. Muito bom. Bom, a próxima pergunta eu gostaria de fazer para o professor Fábio. Professor, devemos usar glutamina na nutrição parenteral? Não. Os guidelines, eles não recomendam o uso de glutamina por falta de evidências científicas que associem essa suplementação com melhores desfechos clínicos, certo? Até existe um estudo publicado em 2014, bem desenhado o estudo, ele é muito citado, ele utilizou glutamina na nutrição parenteral e encontrou melhores desfechos clínicos. Porém, é apenas um estudo, né, no meio de milhares que não verificaram o mesmo desfecho. Então, apenas este estudo não é o suficiente para fechar uma recomendação em um guideline, certo? Por isso, no momento, não há recomendação para o uso de glutamina na nutrição parenteral. Excelente, isso é muito importante, né, a gente ter embasamento em guidelines, em consensos, né, em vários estudos, e não apenas em um único estudo, mesmo que esse único estudo tenha sido bem delineado, né, isso é algo muito importante de ser dito aqui, né. Bom, a próxima pergunta é para a professora Jaqueline. Professora, devo suplementar micronutrientes nessa criança, nesse caso clínico? Excelente pergunta, né? Essa pergunta, para mim, é uma das mais importantes, assim, né? Todas são, mas essa é muito importante, a gente tem que estudar um pouco mais essa questão de micronutrientes. Bom, a gente já sabe muito bem o papel dos micronutrientes aí, por exemplo, para minimizar o estresse oxidativo, né? Para melhorar o sistema imunológico, inclusive o processo inflamatório que existe nesses casos, né? Porém, gente, até 2020, a literatura não tinha concluído nada, assim, se a suplementação de micronutrientes de rotina melhoraria a evolução clínica desses pacientes críticos. Então, até o momento, isso não é recomendado nos guidelines, né? Tem mais estudos atuais chamando a atenção para a deficiência de vitamina D e a pior evolução clínica de crianças em UTIs, né? Porém, esses estudos, gente, são mais observacionais. Então, assim, precisa de estudos de melhor delineamento, né? No nosso caso específico, no nosso caso clínico, é possível que essa criança precise de mais zinco, magnésio, selênio, vitamina A, vitamina E, vitamina C, inclusive vitamina D, né? Já que inúmeros estudos com crianças críticas mostram elevados índices de deficiência e insuficiência desses micronutrientes que eu comentei agora há pouco, né? A melhor forma de avaliar a necessidade é usando tanto dados de exames laboratoriais, como dados de exame físico, clínico, né, sugestivos de deficiência, e também os dados de inadequação na dieta. Então, eu acho que eu respondi. Respondi, Mariana? Sim, eu acho que é exatamente isso, né? Muito importante a gente avaliar não só exames laboratoriais, mas também levar em consideração o exame físico, a clínica do paciente, né? E também a inadequação de ingestão. E aí o grande, excelente, né, importante papel do nutricionista aí na equipe para fazer essa avaliação de forma detalhada, né? O quanto que está sendo ofertado pela dieta interal e parenteral de todos os micronutrientes. Excelente, muito obrigada. Bom, deixa eu ver se temos mais perguntas. Temos.
Professora, dieta hiperproteica traz algum benefício ao paciente? E aí, hiperproteico seria uma dieta com mais de 2,5 gramas por quilo por dia de proteína. Tá. Bom, a gente já ressaltou anteriormente que a quantidade mínima recomendada pelos guidelines seria em torno de 1,5 grama por quilo por dia, né? Na fase aguda da doença, como é o caso aqui do caso clínico, né? A literatura ainda não provou que esses valores, muito acima aí de 2,5 gramas de proteína por quilo por dia, realmente poderiam trazer benefícios clínicos. Mas tem algo muito importante que precisa ser dito aqui, né? Mesmo que você encontre na sua prática clínica, né, um caso específico em que o paciente de fato precisou usar mais de 2,5 gramas de proteína por quilo, porque, como eu disse, cada caso é um caso, né, de uma maneira geral, não precisa, tá? Isso a literatura traz, mas vai que vocês encontram, né? Mais importante do que pensar na proteína é a gente ter em mente que nós temos que dar a quantidade adequada de substrato energético, que é o carboidrato e o lipídio, para essa proteína ser utilizada. Então, às vezes, gente, o que a gente vê na prática clínica é o pessoal sobrecarregando a mão da proteína, né, dando valores acima de 2,5 gramas, né, e não se preocupando com a energia vinda de carboidrato e lipídio. Então, o que acontece? Aquela proteína que está sendo ofertada, ela está desviando para fornecer energia, e não necessariamente sendo usada só para fazer síntese. Então, por isso é que, às vezes, alguns profissionais chegam para a gente e falam assim, não, mas meu paciente precisa de mais proteína, de mais que 2 gramas. Eu falei, gente, a gente precisa otimizar a oferta de carboidrato e lipídio, para que aquela quantidade de proteína, por exemplo, 1,5, 1,6, 1,7, seja suficiente, né, para nossa criança começar a fazer síntese, ou pelo menos minimizar o catabolismo. Então, eu chamo a atenção para essa questão. O balanço nitrogenado, ele pode ajudar a monitorar a necessidade proteica. Mas a gente tem que ter em mente que, na fase aguda da doença, a criança estará em balanço nitrogenado negativo. E ela estará em balanço nitrogenado negativo enquanto persistir a fase aguda da doença. Portanto, a primeira coisa a se pensar é minimizar essa fase aguda da doença. E de que forma isso é feito? Melhorar isso daí, né? É tratando adequadamente, né? O tratamento medicamentoso, respiratório, todo o suporte que essa criança vai precisar, né? Então, o balanço nitrogenado nem sempre, né, ele nos ajuda, porque durante um bom tempo essa criança vai estar com esse balanço negativo. O que a gente pode acompanhar é se esse balanço não está ficando cada vez mais negativo, né? Então, quando você começa a ver um balanço nitrogenado ficando mais negativo ainda, é sinal de que a gente pode aumentar um pouco mais a oferta proteica. Então, isso aí é só um exemplo de como podemos monitorar. Espero que eu tenha respondido. Sim, então aqui nós vamos para a nossa última pergunta, que é: criança em suporte extracorpóreo e ou em suporte farmacêutico hemodinâmico pode receber nutrição enteral precoce, professora? Nossa, boa pergunta. Vamos lá, né? Não é muito simples de responder, mas eu vou tentar. O fato é que, se a criança for a termo, eu já falei isso lá atrás, e hemodinamicamente estável, a ideia é, sim, iniciar a nutrição enteral dentro de 24, 48 horas, e, como eu disse, otimizar essa nutrição enteral para dar pelo menos 2/3 até o 5º dia, né? Isso é, né? Agora, se ela estiver em suporte extracorpóreo e farmacêutico, hemodinâmico, mas estiver estável, a nutrição enteral também pode ser iniciada o quanto antes, né, de acordo com alguns guidelines. Geralmente, quando a criança está em suporte extracorpóreo ou suporte farmacêutico hemodinâmico, e ela está instável, é que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado para começar essa nutrição enteral precoce. Tá? Então, assim,
É sempre importante a gente avaliar isso. Muitas vezes ela está nesses dois tipos de suporte, mas ela está estável. Então, se ela está estável, vamos discutir com a equipe, né, para a gente ver se consegue otimizar e começar essa interal precocemente, né. E, claro, se ela estiver hemodinamicamente estável, a primeira escolha é sempre a interal precoce. É isso aí. Excelente. Então, aqui a gente finaliza as nossas 12 perguntas, nós tentamos aí fazer um compilado das principais perguntas que surgiram, mas é claro que se alguém que for assistir, né, esse webinário tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, pode colocar nos comentários lá no nosso canal do YouTube, a gente vai responder depois. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a professora doutora Jaqueline, professor doutor Fábio Ed pela presença, pela parceria de sempre, e por estar aqui respondendo essas perguntas tão relevantes aí sobre terapia nutricional na criança crítica. Obrigada, professora Mari, professor Fábio, e obrigada mais uma vez a todos vocês que colocaram as perguntas aí, né, foi um prazer. A gente se encontra logo mais, no próximo. Muito obrigado aos queridos colegas e a todos aqueles que contribuíram enviando suas perguntas. Desejo a todos um excelente ano e que a gente possa se encontrar no nosso curso de especialização em nutrição clínica pediátrica. Um abraço. Obrigada a todos, um grande abraço e até mais.